ouvir o Rafinha falando em alemão. Ja, war schön. 8 Jahre, schöne Momente hier bei München. Und ja, ich freue mich sehr, dass es die Karriere von jedem Fußballer irgendwann beendet. Aber ich bin noch in Brasilien oder in Europa. Ich weiß noch nicht, wo ich entscheide nach der Saison. Aber dieses 8 Jahre hier bei Bayern München, ich nehme nur gute Momente in meinen Kopf, weil war schön. Ja, ich habe jetzt vor 3 Minuten nach dem Training, ich habe eine SMS von meiner Mama geschrieben, was schon war. Ne? Und sie hat so für mich gesagt, Rafa, ich weiß, dass es ist deine letzte 2 Wochen bei Bayern. Meine Mama weiß nicht, was los hier, wie viele Journalisten und wie die Jungs kommen. Aber sag immer Danke für jeden, für deine Jungs, für deine Mitspieler, für alle Mitarbeit von Bayern. Sag, wie du mit ihm gemacht und nicht vergessen, dass du eine super Person bist, dass du ein großer Junge bist und sage immer Danke, weil so für meine Mama war immer so, für meine Familie war nicht so, dass ich ein großer Spieler wäre oder der Beste wäre. Für meine Familie war ich, wenn meine Mannschaft läuft gut, war meine Familie glücklich. Então tá aí o Rafinha emocionado, se despedindo oficialmente do Bayern. Também o Bayern de Munique postou no Instagram oficial dele agradecimentos. O Rafinha marcou história no Bayern de Munique. Inclusive aquele dia lá que eu gravei com ele, Pascoal, a gente pegou o livro do Guardiola, tem um capítulo, o Rafinha é um capítulo à parte no livro do Guardiola. O Guardiola é um capítulo à parte mesmo, que o Guardiola cita como o Rafinha como jogador taticamente o mais importante que ele teve no Bayern de Munique, era o Rafinha. Ele faz 3 funções praticamente, e o Rafinha, primeiro, segundo e lateral direito. O Rafinha, ele falou para mim, Flavinho, lá, que quando ele chegou, ele falou, eu não posso ficar aqui sem me comunicar com as pessoas. A minha obrigação é falar a língua deles, não a eles falar a minha. E ele fazia 1h30 de aula particular em alemão por dia. Algo que o Guardiola fez também, né? Quando foi Sim, quando ele foi para Nova York, que ele passou um ano sabático em Nova York, lá ele estudou alemão. E é por isso que o Vinícius Júnior tem que ir para a Espanha e justamente já começar a se ambientar lá. Para chegar no Bayern de Munique. E o Rafinha? Rodrigo. Perdão, Rodrigo. O Rodrigo está estudando. O Rodrigo já, inclusive, já deu... Não, mas é que tá. O estudo aqui no Brasil, Benja, é um. A partir do momento que ele está vivendo isso lá, é outro. Sim, mas enquanto ele está aqui, ele está estudando espanhol. Ele já está dando entrevista em espanhol. Então ele tem que continuar. Agora, o Rafinha, o Pascoal, o Rafinha marcou muita história lá. E o Rafinha, quando eu estive lá com ele, passamos longas horas ali, o Rafinha, ele vive como um europeu, cara. Ele é um europeu. Ele fala nessa entrevista que ele chegou um brasileiro com 18 anos e está saindo um alemão. Então, mas não só de Europa, mais. 15, né? De Europa, quase 15. Então, 15. Mas porque ele jogou no Genoa também, sim. Jogou no Schalke 04 antes, se eu não me engano. Sim. Mas o Rafinha, cara, a cabeça dele já é de um alemão. A forma como ele joga futebol também não tem mais nada a ver com um jogador brasileiro. E a vontade dele, Pascoal, a vontade dele jogar no Flamengo é enorme. É enorme. Ele não esconde isso. Inclusive, ele confirmou lá no Aqui com o Benji que ele tinha um acordo verbal com o Flamengo. Ele não tem nada assinado, mas tem apalavrado, verbalmente assinado. Ele tinha 3 propostas muito boas da Europa, que eram, acho que uma do Sevilla, uma do Valência, uma do Borussia. Ele não quis. E nesse meio tempo apareceu uma proposta surreal aí, de um time de ponta da Itália, que é a Inter de Milão, que fez uma proposta absurda. Agora, o desejo dele pessoal mesmo era voltar para o Flamengo, é voltar para o futebol brasileiro. Agora, é o último contrato da vida do Rafinha. Bom contrato é o último, porque na entrevista ele fala que ele gostaria de encerrar no Curitiba. E os 2 dirigentes do Flamengo estão lá, né? O Bruno... Estão na Alemanha? O Bruno Spindel e o Marcos Braz estão na Europa. Eles já passaram pela Espanha e estão na Alemanha, exatamente conversando, vendo essa situação do Rafinha. Existe interesse do Flamengo em outras contratações. O Flamengo alimenta a expectativa de contratar 2 homens para as laterais e alguns outros jogadores, um pelo menos para o meio campo, um segundo volante. O Thiago Maia? Pascoal, se não for o Felipe Luiz... O Jorge veio pro Santos. O Felipe Luiz parece que está complicando o negócio.
O único lateral esquerdo que eu vejo assim Guilherme hoje Arana. era o Guilherme Arana. O Guilherme Arana. Arana, não entendo porque não O Guilherme Arana tá agora, entrou Precisa ser outra vez na brasileiro? vitrine. Sim, mas precisa ser brasileiro? Já trouxe o Trauco, que o Pascoal na época falou, muito usou ele. O Trauco, com todo respeito, não dá pra jogar no Flamengo. Eu acho que o Trauco é melhor que o René, por exemplo. Não, eu não acho. Eu não acho. Também não acho isso. Agora, como tá muito em evidência esse assunto do Rafinha, Pascoal, como você não estava aí, a gente separou um trecho, porque nessas últimas semanas aí, o Rafinha não deu entrevista para ninguém, só deu pra gente aqui no Fox Sports. Então, olha o que ele fala de uma possível volta ao Flamengo. Claro, em caso de eu voltar para o Brasil, eu já tenho, né, uma palavrada mesmo, tenho uma palavra com o Flamengo, né, dei minha palavra, né, já faz, não agora, faz muitos meses que a gente, né, tinha conversado e eu deixei bem claro, se eu voltar para o Brasil, claro, vou para o Flamengo, porque é lá que, né, nós já tivemos quase tudo acertado e eu falei, vou esperar, né, em caso de eu voltar para o Brasil, minha primeira opção é o Flamengo mesmo, e o Flamengo também depositou toda a confiança em mim, né, fizeram um grande esforço também, né, para chegar até mim, para conversar, para a gente seguir, né, ter uma coisa. Mas aí entra também essa hipótese, essas oportunidades que tem, essas possibilidades, que assim, não compensa falar o nome, não convém, porque senão, né, o nego vai achar que, né, estou querendo fazer propaganda, vender meu peixe para um, para outro. Assim, só que minha carreira aqui na Europa foi brilhante, né, Benji? Então, assim, isso aí é apenas, acho que é o reconhecimento do meu trabalho. E claro, né, se fosse um time assim que se sai do Bayern de Munique para falar, pô, vou lá, vou sofrer, vou fazer isso ali, vou ter que provar tudo de novo. Não, então são times grandes, times que estão jogando ali dos campeões, né? Como você disse, né, do primeiro escalão. Do primeiro escalão do futebol europeu. Então, a gente fica feliz, né? Fico feliz, mas assim, claro, eu vou esperar agora terminar. Meu contrato é até dia 30 de junho. Então, eu quero focar aqui primeiramente agora terminar essas duas competições que nos restam, que é a Copa da Alemanha até a final, né? E depois o Campeonato Alemão, que falta 4 jogos. Eu posso mais uma vez entrar para a história mais uma vez como o sul-americano com mais títulos, né, na Bundesliga. A gente não pode dizer que o Rafinha será jogador do Flamengo. Não posso. Não, agora não. Eu agora posso não, falar que... Agora não. Agora não, porque eu não assinei, não assinei nada. Assinei, mas eu não posso falar assim, olha, em junho é certeza que o Rafinha vai ser jogador do Flamengo. Não posso falar. Não, em junho não. Em junho não. Dia 1º de julho, eu não posso falar. Não sei, né, bem? A gente tem que esperar, cara. Tem que esperar porque eu não assinei nada. Eu não assinei nada, você não pode devolver. Se eu falar pra você assim que eu vou, e aí sendo que eu não assinei nenhum contrato ainda. Por isso que eu não posso falar. Não, agora não. Ainda não, porque meu contrato com o Bayern vai até dia 30 de junho. Em nenhum momento o Rafinha quis falar que o que ele fala e não nega é que ele tem um acordo com o Flamengo. E que se ele voltar para o Brasil, joga no Flamengo. Mas em nenhum momento ele quis falar, não, ó. Agora, a vontade dele é de voltar. É claro que existe o desejo de um atleta que está há muito tempo na Europa, até em alguns momentos, de sentir um pouco o calor de casa, ainda mais o Rafinha, que é um baita jogador. Mas diante das propostas que ele tem recebido e do peso dos clubes, eu não voltaria. Bom, Internazionale. Já foi sinalizado times importantes da Espanha, o Sevilla. Você viu a careta que ele fez pra você, não? Não, eu não votaria nunca também. Não, porque se o Valência... O Sevilla já contratou outro lateral esquerdo? Não, ainda Porque você deu a informação que o Arana vai ser... tá eu não sabia que o Rafinha Arana vai nas duas. O Rafinha joga na esquerda e na direita. Sim, só que o Arana é reserva no Sevilla, né? Você trocar o Bayern pelo Borussia Dortmund é um choque, mas na Alemanha nem tem tanto peso assim. Muito pelo contrário, você vai estar indo para uma outra camisa que disputa título. Mas ele não vai. Né? O Bayern contratou o lateral, o melhor lateral direito da Copa do Mundo, o Pavard. Sim, o Pavard. Não sei. Não, por isso que foi, Jogou o Rafinha tá saindo. como zagueiro no Stuttgart. Agora voltou Então, assim, com todo respeito, não é, o Flamengo, claro que é um clube gigantesco, tudo. Agora, pela estrutura, pelo nível de vida que vive o Rafinha, pela adaptação que ele teve à Europa, eu acho hoje muito complicado que um cara volte a tal realidade. perto da família. Não. Só se for esse motivo, Fabinho. Não, mas, por exemplo, a Inter de Milão... A Inter de Milão ela já foi protagonista na Europa. Mas elas não moram é mais lá? Não é mais. A mãe dele é separado, as filhas moram em eu não sei se é Londrina ou Curitiba. Em Curitiba. Mas com relação ainda à vida profissional do Rafinha, pessoal, não vou discutir aqui. Eu acho que talvez seja mais vantagem ele voltar para o Brasil por causa do relacionamento. Não. Ative o sininho e o link vai estar na descrição. Valeu. Listen.